Boa noite, desculpa a demora, né, gente? Mas vou manter na sexta-feira aqui as lives com você. Matheus Morari, psicólogo, para quem não conhece, hipnoterapeuta, terapeuta de casal e familiar, é treinador de habilidades socioemocionais. E hoje na live a gente vai falar sobre fugir do sofrimento é fugir da vida. Para entender essa dinâmica de sofrimento, de vida, que quanto mais a gente corre da dor, parece que mais ela corre atrás da gente. Então entender uma maneira de encarar essa realidade diferente. Boa noite, Elia. Então hoje comecei, né? Fui atender em Rolim, cheguei. Talvez eu não consiga toda sexta-feira cumprir o horário certinho, gente. Mas eu vou fazer aqui, qualquer coisa você assiste a reprise, tá? Via de regra, eu ainda não tirei a outra live, que coisa feia, né? Correria. Mas as lives não ficam salvas aqui, elas ficam salvas, né, numa playlist que tá. Para você ter acesso a essa playlist, tem que entrar no grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp tá no link da minha bio, lá, grupo de reprise das lives. Entra lá, um grupo bem parado até o momento, para você conseguir ter acesso a tem umas 70 e poucas lives lá. É impossível não ter nenhuma live que te impacte de nenhum tema que te interesse. Os temas lá de desenvolvimento pessoal, de controle emocional, de relacionamento, riquíssimos para o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento pessoal, para te levar para o próximo nível. Mas hoje a gente vai falar sobre fugir da dor é fugir da vida. Vou pegar aqui para conseguir escrever. Para você que está assistindo a gravação, eu vou voltar a falar mais do tema até depois de uns 10 minutinhos. Agora eu espero o pessoal ir chegando, o Instagram ir entregando, tá bom? E depois eu começo, então eu vou recebendo o pessoal. Boa noite, Everton. Fixando. Voltando para cá. Ótimo. Me escutam bem? Como está o áudio? Como está a minha voz? Está bom para vocês? Não está? Me dá um feedback. O pessoal vai chegando aí. Deixa eu entrar aqui no outro perfil para compartilhar nos outros lugares. Que outro perfil? Lá no outro perfil, Pai 365, que é o meu perfil de paternidade, que eu faço as lives lá na terça-feira. Terça eu estou fazendo lá e sexta eu estou fazendo aqui, né? Ô vida de correria. Que... Pronto. E vou ficar aqui, ó. Aí, ó, esse é meu outro perfil novo, essa minha carinha aqui, ó. Então é isso. Deixa eu ver aqui. Bora entender essa dinâmica da dor, gente. É uma realidade humana. A gente pode afirmar isso sem sombra de dúvidas, né? Sem muito esforço intelectual, a gente já entende que a dor é uma realidade humana. Só que é muito mal interpretada e é muitas vezes apedrejada. Eu falo que a dor ela não pode ser desejada. Às vezes ela pode ser evitada, mas na sua vida como um todo, a dor não vai ser evitada. Algumas dores sim, outras não. Então a gente pode falar no todo que ela não pode ser evitada. Se ela faz parte da regra do jogo da vida, imaginando a vida como se fosse um jogo, imagina que você vai jogar futebol e a regra do futebol é você chutar a bola com o pé e o único que pega na bola com a mão é o goleiro. Essa é a regra do jogo, uma regra, um princípio básico.
Vou jogar futebol e eu não me conformo com isso. Falo, não, mas é mais confortável pegar com a mão, eu tenho que pegar com a mão. Por que eu não posso pegar com a mão? Por que eu só chutar com o pé? Eu quero pegar com a mão. E você luta contra essa regra. E toda vez você vai lá e quer pegar a bola com a mão. E pega a bola com a mão. O que vai acontecer? Você não vai jogar, você vai ser expulso do time, não vai ter jogo. Porque essa é uma regra. Vamos entender que uma das regras da vida é dor. Ou seja, dor você tem que chutar a bola com o pé. Vai ter dor. É a regra. Se eu passo a vida querendo pegar a bola com a mão, ou seja, fugir da dor, não encarar ela, não entender ela, maldizê-la, né, temê-la, sei lá o que for, o que vai acontecer? O jogo vai ficar comprometido, eu não vou conseguir jogar. E se eu não jogo o jogo da vida, começa a aparecer sintomas. Tá? Então, essas reflexões sobre isso que eu gostaria de ir trazendo para vocês hoje, para cada um de vocês. Faz sentido? O que vocês acham? Você que está me assistindo aqui agora, se você puder comentar, seja no ao vivo ou seja na gravação, para você, como é lidar com a dor? É de boa para você? Você consegue se adaptar? É algo que você foge e evita a todo custo? Você lida bem, você evita, você corre, você provoca em você e em outras pessoas? Parecem reflexões banais ou simplórias, mas eu acredito que nenhuma reflexão é banal e simplória. Toda vez que a gente para se voltar para dentro de nós descobrimos coisas novas, né? Então olha nisso, como que é a dor para você? Você causa dor em alguém? Você foge? Você provoca em si? Você lida bem? Como é que é isso? No decorrer dessa live eu vou trazer uma visão de qual problema que essa questão de fugir da dor pode causar e está causando na sociedade. Porque hoje em dia prega-se muita gente uma cultura de perfeição, de vida plena, de vida perfeita, de bem-sucedido, que todo mundo está bem aqui nas redes sociais, né? Todo mundo está bem aqui nas redes sociais. E a gente acha que a vida é isso, a vida de rede social, e não é. E aí quando aparece algum sofrimento, alguma adversidade, a gente está com poucas habilidades para lidar. As gerações passadas, né, tipo a Baby Boomer, que é lá depois da guerra, era uma geração que passou por sofrimento da vida, escassez, faltas. Então muitas vezes elas acabam lidando melhor com as adversidades. E quanto menos adversidades, sofrimentos, né, sociais, políticos, econômicos, né, dessa questão, mais difícil vai ficando para lidar com as adversidades e o sofrimento. Capite? Então é isso. Vamos começar a trocar uma ideia sobre o tema e vamos trocando essas experiências, tá bom? Vai ficar na reflexão e hoje vamos conversando. Rosângela, boa noite. Denise, boa noite. Fábio, boa noite. Que bom vocês aqui, gente. Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês que vai aparecendo, tá? Confesso que minha voz está um pouco cansada. Atendi a tarde inteira hoje. Peguei estrada. Estou aqui com vocês hoje, tá? Primeiramente, antes de tudo, eu falo que é um encontro comigo, com o meu compromisso que eu gosto de fazer, mas também aqui com vocês. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. O que eu posso trazer já para ir preparando o terreno? Essa live faz um paralelo com alguns outros conteúdos que eu já fiz. Para você ter acesso a esses conteúdos, tem que estar lá no grupo. Essa live faz um paralelo sobre a live que eu falei sobre dó. Faz paralelo com a live de significado e sentido de vida. Faz paralelo à live sobre como aprender nos momentos de crise. Faz paralelo com a live de culpa. Faz paralelo com várias lives que eu... com essas lives aí que eu já gravei com vocês. Tá?
E uma das principais linhas de pensamento que colaboram com essa ideia para a gente entender e se preparar a lidar com essa realidade de lidar e viver com a dor é Viktor Frankl, tá? É o criador da logoterapia. Inclusive tem um livro dele que eu indico para todo mundo que seria muito interessante. Que é esse daqui, meu ombro. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, se vocês conhecem ou não. Opa! Esse daqui. Em busca do sentido da vida. É o mais conhecido deles. Ele explica a história dele no campo de concentração, né? É quase que um livro, não é bem uma autobiografia, mas fala um pouco da teoria, fala da vida dele, da experiência dele em Auschwitz. Eu indico para bastante gente entender um pouco mais sobre logoterapia, Viktor Frankl, principalmente para os tempos atuais. É muito interessante, tá? Vale a pena. Eu acho que tem audiobook dele no YouTube e você consegue achar ele na internet em PDF também. E tem como comprar. Então, para quem quiser, é excelente. Para quem gosta de ler, melhor do que muito livro de autoajuda, tá bom? Então, essa é uma das principais linhas teóricas que eu vou usar hoje para falar sobre esse assunto com vocês, tá? Gente, para a gente lidar com a dor, o princípio básico é esse. Ela é inevitável. Na vida, vai ter situação de dor. Algumas dores, a gente tem que ter a habilidade de discernir se a gente tem que enfrentar para resolvê-las. Por exemplo, uma dor de complicação financeira. É uma dor que a gente tem que enfrentar para vencer. Dependendo da doença, uma doença é uma dor que a gente pode enfrentar para vencer. Dependendo da doença, não. Agora, uma dor de desemprego também dá para enfrentar para vencer. Agora, uma dor de luto, uma doença crônica, dependendo do nível de perca e de dano, tem algum momento que a gente tem que somente parar e observar. Ficar no estado de dor, entender e deixar ela passar para a gente ir aprendendo, tá? Essa questão de lidar com a dor também envolve muito a habilidade que a gente tem que desenvolver de ser resiliente, de ressignificar as coisas. Você acredita? Se avalie que você consegue discernir os momentos de dor, de enfrentar e de observar? Porque se eu observo num momento de dor que eu tenho que enfrentar, eu fico estagnado e o sofrimento pode aumentar uma intensidade desagradável. Se eu enfrento uma dor que eu tenho que observar, a mesma coisa pode acontecer. Então é uma habilidade que a gente tem que refletir, certo? Principalmente se você está passando por algum momento desconfortável. E para lidar com a dor, envolve a live de aceitação também. A gente tem que aceitar e entender que muita coisa não depende de nós. Foge do nosso controle. Tá? A única coisa que está absolutamente no nosso controle é a nossa liberdade de pensamento, do que eu vou pensar, que decisão que eu vou querer tomar, de como interpreto aquilo. Mesmo que alguém te coloque uma arma na cabeça para te obrigar a fazer alguma coisa, o que você está pensando naquele momento, como você quer encarar e viver aquele momento, ninguém tira e ninguém te obriga a pensar de outra maneira, tá? Lógico, né? Em contrapartida, se a gente for ver questões de neurociência e de cognitivo, né, questões cognitivas da mente, vão ter gente que podem refutar, numa outra perspectiva, essa linha de pensamento do arbítrio, né? Tem uma conversa bem grande sobre a neurociência e sobre esse condicionamento humano devido às suas funções neurológicas. Mas isso é debate para outro assunto, tá? Então, mas quando a gente entende que muita coisa não sai do nosso controle, ou seja, não está no nosso controle, né? A gente começa a dar mais atenção para aquilo que a gente tem controle e não ficar lutando com uma coisa que não vai mudar, e sim aprender a ressignificar,
a observar e a tirar algum sentido. A dor ela tem mais peso quando ela não tem sentido. Sofrer à toa, sem significado e sentido, é o que há de pior na existência humana. Quando a gente perde e não consegue encontrar um sentido para o vazio, para o sofrimento, é quando começa a aparecer os sintomas mais graves de depressão e ideações contra a sua própria vida. Por isso que é importante a gente sempre se questionar quais são os nossos motivos para viver. Faz sentido para vocês? Qual seria o motivo para vocês viverem? São motivos fortes? É seu trabalho? É seu objetivo de carreira? Seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai? Seus filhos? É um projeto? É um propósito? Uma missão? Ou é só para continuar vivo enquanto o tempo for possível, fazer o bem? Quais são os motivos? Qual o sentido, o propósito de você estar vivo? Acordar às noites e fazer o que tem que ser feito. Quando a gente se depara com essa frase, fugir da dor é fugir da vida, a gente tem que olhar para a vida. E a vida traz essa reflexão, que é muitas vezes desconfortável, porque ao olhar para um vazio, para um buraco, ele olha de volta para a gente, e isso é desconfortável. Mas a gente, em algum momento da nossa vida, por bem ou por mal, a gente trilha esse caminho. Às vezes esse caminho nos tira do eixo, nos enlouquece e nos adoece, nos faz ter sofrimento, mas às vezes liberta, inspira e nos coloca no trilho. Então se questione sobre isso. Quais os motivos para viver? E aí quando a gente começa a ter esse hábito de encontrar o sentido nas coisas, ver o sentido das coisas, o significado, a dor passa a fazer sentido. Um exemplo que eu uso bem básico para isso, para explicar isso para os meus pacientes, gente, é o seguinte. Se eu falar aqui para você, assim, fulano, deixa eu furar suas costas com uma agulha? Deixa eu fazer um furinho, talvez com uma faca, deixa eu fazer um furinho nas suas costas? Deixa eu te furar sua mão com essa caneta? Nossa, focou na caneta. Focou? Não focou não. Tá. Com certeza você ia falar assim, não, você tá louco? Pra que você vai me furar? Não, besteira, né? Parece idiotice alguém deixar ser selecionado sem motivo nenhum. Mas quando a gente vai doar sangue, tomar uma vacina ou algum medicamento, a gente é lesionado. Fura o nosso braço. Tomar uma anestesia. Às vezes é uma dor para evitar uma dor maior. Qual que é melhor? A dor da anestesia, daquela furadinha de agulha, daquela picada, ou a dor de fazer, não estar anestesiado e fazer a cirurgia? Nossa vida também é assim. Já parou para pensar? Às vezes a dor que nós passamos é para evitar uma dor maior. E o simples fato de olhar isso já é uma ação de ver sentido. Nossa, eu estou passando isso, mas pelo menos é para não passar tal coisa. E aí eu começo a ser grato, porque esse sofrimento está me tirando de alguma coisa muito pior. Então ainda bem que eu estou nesse sofrimento. É essa linha de raciocínio para a gente ter e trabalhar com a dor. Eu aceito ser furado para doar sangue, porque eu posso salvar outra vida. Eu não aceito você me dar uma facada nas costas, Matheus, uma agulhada nas costas, no braço, porque vai ser à toa, eu não vou me machucar à toa. Quando a gente não consegue, ou não dedica o tempo, a conotação emocional, de pensamento, para encontrar um significado, um sentido na dor e no sofrimento, ela fica muito pesada. Então o caminho é aí. Encontrar o sentido e o sofrimento. Faz sentido isso para vocês? Já tinham parado dessa maneira? Se você for ver conteúdo sobre Viktor Frankl, você vai ver uma historinha que ele sempre conta. Eu acho que ele contou numa entrevista que ele estava atendendo um homem que estava em luto pela sua esposa, de um casamento de longa duração, e ele estava totalmente arrasado, né? E sofrendo. Aí o Frankl perguntou para ele
como seria se fosse o oposto, se ele tivesse morrido e ela viva. Ele falou assim, a Leia está sofrendo muito mais do que eu, ia ser muito mais difícil para ela, muito provavelmente. Frank ainda então passou para ele, então podemos dizer que sua missão, você pode ser grato que você está poupando ela desse sofrimento, e por isso que você está sofrendo no lugar dela. Faz sentido? E fez sentido para ele. E essa sensação de ele estar sofrendo para evitar que ela sofra no lugar dela, ou seja, sofrer no lugar dela, trouxe sentido e significado para a dor e ajudou ele a lidar com o luto dele. Só que o que faz significado, o que faz sentido para uma pessoa, não faz para outra. Por isso que é importante você encontrar o seu caminho. Algumas pessoas conseguem sozinho, outras pessoas precisam de terapia, mas está tudo bem, não quer dizer qual está certo e errado, e uma é fraca e outra é forte. Só quer dizer que cada ser humano é um ser humano em particular. O que vocês acham disso? Interessante, né? No mínimo interessante. Ou seja, os cuidados com a saúde mental são fundamentais para ajudar a gente lidar com essas situações adversas, porque uma estrutura mental, entender nossa saúde mental, nos proporciona caminhos para lidar com a nossa mente. Né? Falando óbvio, mas a dificuldade da dor, de lidar com a dor, pode ser uma dificuldade de uma estrutura mental, né? De não saber muito bem o que é saúde mental, de não estar por dentro dessa temática, entende? Então, eu tenho que aproveitar a deixa da live para apresentar para vocês, entregar para vocês o convite de quem quiser saber mais sobre saúde mental, se cuidar, né, se prevenir para não cair numa doença mental, que é muito provável que de cada 10 pessoas, 9 desenvolvam, devido às estatísticas, né? Eu tenho um curso na minha bio de saúde mental para você entender o básico sobre saúde mental e de sintomas de ansiedade e depressão e os caminhos para construir a sua proteção emocional. Os princípios a serem levados em consideração, saber mapear as áreas da sua vida, e dentro desse curso tem 2 ferramentas para mapear a sua qualidade de vida. E no final desse curso, quando você conclui, você tem um papo tete a tete comigo, uma mentoria, tá? Se quiser saber mais sobre o curso, só falar comigo, tá bom? E às vezes, gente, o sentido, que a gente está falando de sentido, né? O próprio sentido em si pode ser o sofrimento. Frankl traz, se eu não estiver enganado, é isso, 3 caminhos para o sentido da vida: o caminho do amor, o caminho do trabalho e o caminho do sofrimento. As obras de amor, de amar alguma pessoa, de se dedicar a algo maior do que você, traz sentido. O trabalho, a solidariedade, a filantropia, a produção, né, de ser algo útil, traz sentido. E o sofrimento também pode trazer sentido. Quantas ONGs, instituições, filmes, ações surgiram por pessoas que tiveram sofrimento? Fulano de tal que teve filho com tal doença, perdeu o filho e criou uma instituição para ajudar mães e crianças com tal doença. Ou seja, isso traz a nós para mais um raciocínio. Que o mais importante do que aquilo que aconteceu com a gente é como a gente lida, como a gente interpreta o que aconteceu com a gente. Porque não importa o que aconteceu comigo, com você, importa o que a gente faz daquilo que aconteceu comigo, com você, tá? Isso é algo que eu bato bastante na tecla, eu já falei em outras lives. Mas é a pura verdade. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui para vocês. Então nós não devemos ficar à mercê do sofrimento. Nós temos que aprender, né, como nos deixamos ser afetados por esse sofrimento. E por que aquele sofrimento nos afeta tanto?
pode ver que tem gente, quando vê, sei lá, uma catástrofe, fica totalmente sensibilizada, e tem pessoas que não. Mas às vezes, essa pessoa que não ficou sensibilizada vendo essa imagem de catástrofe, se sensibiliza por outra imagem que ela possa ver, e a outra pessoa não se sensibiliza. Não se sensibiliza. Ô, língua travada. Por quê? Isso envolve a subjetividade. Você sabe o que te sensibiliza, aonde seriam seus pontos fracos, o porquê tal sofrimento mexe tanto com você, em que ponto, em que ferida, em que tensão ou crença essa imagem, essa dor toca, em que experiência, em que memória. Fique essa reflexão para você carregar também. É importante, gente, às vezes assistir essas lives de reflexão, de troca de ideias, com um papelzinho na mão para ir anotando, ou ir ver a reprise, né? Ou ir ver a reprise. Já falei aqui que é suportável quando tem sentido, amor, trabalho e sofrimento. Encontrar razões para a dor. E julgar, né, se aquela dor é evitável ou inevitável. Porque, tipo assim, a gente não pode ficar fugindo da dor. Ela pode promover sentido para a nossa vida. Às vezes o sentido a gente encontra quando estamos no fundo do poço. Mas também não podemos ser ignorantes de imbecis a ponto de nos provocar dor intencionalmente. Correto? Eu não fujo, mas também não provoco. É igual briga. Eu não provoco briga. Não provoco. Eu evito ao máximo. Mas se chegar a hora de brigar, não desce a porrada. Se for para defender algo maior, esse é o princípio. Faz sentido para vocês? É a mesma coisa com a dor. Tá? E aí, qual que é o grande problema de quando a gente fica nesse comportamento de fugir da dor? Tem um problema enorme quando a gente foge da dor, quando a gente quer fugir. E às vezes não é nem para a nossa vida, são para vidas de terceiros. A gente vai enfraquecendo a saúde mental de terceiros. Esse princípio de fugir da dor e fugir da vida, eu quero que você carregue para você, no seu relacionamento com você mesmo, mas para você que é pai e mãe, já que eu estou falando, eu sou terapeuta de família, né? Também para os seus filhos. Porque tem muito pai e mãe que não, eu não fujo de dor não, Matheus, se vir acontecer, beleza, mas com o filho faz de tudo possível para evitar que o filho sofra, para evitar que o filho não pode se frustrar, não pode sofrer. Esse é um problema, um problemaço, porque eu tenho dó do sofrimento que pode causar. Você tem, na verdade, muito pelo contrário, você tem que ensinar para seu filho e para sua filha que tem dor e que tem sofrimento a vida mesmo, e assim ela tem que aprender a jogar esse jogo. E muitas vezes o papel de pai e mãe é frustrar o filho, permitir que ele sofra. Não é promover sofrimento intencional por malícia e maldade, mas permitir que ele passe perrengue. Porque você não vai estar com seu filho 24 horas toda hora do dia não, gente. Sai dessa realidade de fantasia. Entendeu? E aí o que acontece? Eu fico fugindo da dor, porque não é para causar dor, porque eu não quero sofrimento. Dou uma vida mentirosa, uma vida extremamente confortável para a criança, é uma vida mentirosa. Eu ofereço uma vida mentirosa que não demonstra muitas adversidades, desafios, provações, e a criança vai crescendo achando que é aquela realidade. E aí, quando ela vai para o mundo real, ela não está preparada, igual um soldado que não foi preparado para a guerra. Aí sabe o que acontece? Aquilo que você queria evitar com todo custo, o sofrimento. Então, pais, cuidados. Às vezes, seus comportamentos guiados por dó, por pena, você pode estar chamando de amor, mas é dó e pena. Para evitar sofrimentos do seu filho, você pode estar jogando eles, né, num poço de sofrimento muito maior do que você imagina. Sofrimento simples, gente. Às vezes, eu não estou falando de passar fome e morar em barraco, não. Certo?
Não é esse tipo de sofrimento que muita gente passa e passou. Às vezes é a frustração de ficar sem um telefone, um castigo. Às vezes é alguma proibição, ou não ter tal coisa no momento que ele quer, ou não tem hipótese alguma falar um não. Isso é sofrimento já, isso é frustrar. E isso, para muitas famílias, muitos pais atuais, não acontece. E aí isso vai gerando um problema no sistema, né? Porque você não causa só um problema para o seu filho, você causa para as próximas gerações seguintes. Você com medo de, não é o causador, tadinho, eu não quero que ele sofra. Eu não quero sofrer. Aí atalha o caminho, não se prepara, cai de beiça num sofrimento, sofre porque não queria sofrer e está sofrendo, né? Aí vem aquela aceitação, né? Sofre 2 vezes, aí não consegue sair da bola de neve e fica todo embolado. No seu filho, não prepara ele para a vida e tal, tadinho, não é para sofrer, tadinho, não é para sentir dor, coitado. Aí beleza, enquanto você está na tutela dele, isso acontece. Ele sai para a vida sem habilidades decentes, acaba se deparando com uma realidade que ele não esperava, com sofrimento, desenvolve alguma questão emocional, algum prejuízo emocional, fica com uma estabilidade emocional ruim, aí tem um filho. Pior coisa que a gente pode oferecer para o nosso filho é instabilidade emocional, falta de gerenciamento das emoções, é o maior veneno, a maior destruição de vida que a gente pode fazer para o nosso filho. Aí esse seu neto fica, né, abalado e daí para frente a ladeira abaixo. Lógico que eu estou indo para o olhar mais pessimista e vou olhando que tudo foi para o caminho pior que foi, né? Porque há variações que podem romper esse ciclo. Mas, via de regra, o ciclo é muito fácil de se repetir. A maioria das vezes se repete dessa maneira. Então, como eu gostaria de trazer essa reflexão forte para vocês. É um problema grave, porque isso causa um problema de saúde geral, um problema político, um problema social. Hoje em dia, as questões emocionais, gente, as pessoas estão sendo mais afastadas por problemas emocionais do que por problemas físicos. Entende? O Brasil é o país com mais ansiedade no mundo. Os números de transtorno mental, se você for ver dados de transtorno, de tratamento, de internações, de remédio, de afastamento, são alarmantes. Todo brasileiro está correndo o risco de ter um transtorno mental por aí, ou não pode ter um diagnóstico, mas sintomas de transtornos mentais. Por isso que eu fiz o curso de saúde mental, o básico de saúde mental, tipo, para ser um seguro, né? Um seguro de saúde mental, para a pessoa estar preparada. Mas chegou nesse nível para fugir do sofrimento. Onde aconteceu? Gerações passadas sofreram bastante, se aperrearam bastante. Aí tem o seguinte pensamento: eu sofri demais, eu não quero isso para o meu filho, eu não quero isso para gerações futuras. Vamos fugir do sofrimento, vamos fugir da dor, vamos evitar, vamos fazer tudo redondinho, amorzinho. E aí também é ruim, porque não prepara para a vida. Eles não têm a consciência de que eles só são as pessoas que são hoje, só desenvolveram as habilidades, os talentos que têm hoje devido ao sofrimento. Eles não fazem essa interação, fazem a ideia de que tem que evitar o sofrimento, aí vai. Evita o sofrimento para gerações futuras, que aí abaixa o nível de resiliência, desenvolvimento de habilidade. Gente, a gente só cresce na porrada, a gente só cresce quando a gente está na perrengue, a gente só aprende quando a gente se frustra, a gente só aprende depois que a gente fica triste. Isso é normal. Se eu tiro isso, eu tiro parte do jogo, eu tiro parte da essência da vida, eu estou causando um dano. Então tá vendo como parece simples, mas é muito sério e nocivo esse pensamento de fugir da dor? Por isso que eu falo que fugir da dor é fugir da vida, gente. A dor bateu na sua porta, amém. Amém. Receba. Eu vou observar, opa, essa dor é aquela dor que eu vou enfrentar, achar um significado, olhar com um olhar diferente, ver que habilidade eu tenho para sair dessa. Não tenho habilidade, vou ter que buscar habilidade, porque com habilidade eu consigo sair. Ou poxa, eu tenho que observar e ver qual aprendizado que eu tiro da minha vida. O que eu posso tirar de aprendizado? O que eu posso tirar de conotação positiva de uma moral da história, vamos dizer assim, né? De um aprendizado dessa experiência? Não é fácil, não é fácil. É mais fácil falar do que fazer, eu sei.
mas é possível e você tem capacidade. Essa capacidade talvez precise ser ativada com acompanhamento profissional, mas você tem capacidade. Ela só tem que ser ativada, despertada. Igual muitas vezes o seu computador tem toda a potencialidade de memória, de processamento, mas você não sabe ativar, tem que chamar um técnico para ativar. Tem pessoas que já aprenderam, já sabem fazer, não precisa chamar o técnico, ou o técnico é ela, né? É a mesma coisa que a nossa mente. Então, essa reflexão que vai ficando para vocês. Tá fazendo sentido para vocês? Como que é escutar isso? Hã? Viktor Frankl, quem lê esse livro aqui vai ver, se você queixa da tua vida e acha que você se lascou e acha que você já passou perrengue, lê esse livro aqui, você vai ver. Esse cara saiu da guerra, né? Só ele vivo. A esposa com o filho morreu, o irmão morreu, o pai e a mãe morreu. Ele quase morreu no campo de concentração. Viu gente morrer. Ele vai falando as coisas aqui. Quem já escutou histórias sobre o Holocausto sabe do que eu estou falando. E o ser humano, o que o Viktor Frankl fala? A gente é o ser mais adaptável da Terra, e mesmo no sofrimento a gente pode tirar sentido. No amor, no sofrimento, no trabalho. A gente pode ter um propósito. A gente vai tendo propósito quando a gente vai valorizando as coisas simples, as experiências simples da vida. Quando o nosso mundo interno é bem desenvolvido, quando a gente consegue ficar bem com a gente mesmo, quando a nossa imaginação é um lugar bom para se habitar, quando a nossa mente é um lugar bom para se habitar. E hoje em dia, com tanta pressão, cobrança, julgamentos, ansiedade, a nossa mente fica perturbadora, a gente foge dela, não se desenvolve, adoece e vai gerando esse ciclo improdutivo. Então vamos aprender a valorizar as coisas boas da vida. E aí Viktor Frankl traz isso, né? As pessoas que tinham mais habilidade de valorizar pequenas coisas do belo e tinham um mundo interno mais rico, são as que lidavam melhor na realidade do campo de concentração. Tá? E aí ele percebeu também que como a gente é adaptável, e aí ele traz a frase, né? Quando a situação não é possível mudar, seja uma calamidade, uma catástrofe, uma doença, somos nós, eu e você, que somos convidados a mudar então, para se adaptar àquela situação. Se não, o ideal é mudar a situação, porque é desconfortável, evitar, ir para o outro lado, construir uma história diferente. Quando isso não é possível, porque tem muitas vezes que não é possível, quem tem que mudar sou eu. Então, por exemplo, voltando lá para o exemplo do jogo de futebol que eu falei. Eu quero pegar a bola com a mão, eu não quero chutar com o pé. Mas o jogo de futebol é chute com o pé. Você não vai mudar a regra do jogo de futebol. Vai jogar vôlei, vai jogar basquete, vai jogar rugby, futebol americano, que seja. Você então tem que mudar e se adaptar, né? A vida que tem que se adaptar a você. Nós que temos que se adaptar à vida. Quando a vida, em vez de se perguntar qual é o sentido da vida, às vezes qual que é a resposta da vida, muitas vezes o caminho é se perguntar qual o sentido que eu tenho para aplicar para a vida. Qual a resposta que eu tenho que dar para a vida, ou seja, de você para a vida, não da vida para você. Que resposta a vida tem que me dar? Não. Que resposta eu posso dar para a vida? Que sentido a vida tem? Que sentido eu posso oferecer para a vida? Para a minha vida, para a vida de outras pessoas. É a autorresponsabilidade, o aceitar, o se desenvolver. Esses são os princípios. O gerenciamento emocional. Esses são os princípios para você aprender a lidar com a dor. Jung também traz o seguinte: aquilo que a gente foge nos domina. Aquilo que a gente enfrenta nos transforma ou nos liberta. Vai ter duas traduções, né? Então, quanto mais a gente foge da dor e eu não quero aquela dor, mais eu promovo a dor, mais eu me deparo com as situações da dor e não me preparo para essa guerra, para esse problema. Igual eu já falei, quanto mais eu evito problema, mais problema eu causo. Quer se livrar de problema? Aprenda a lidar e resolver problema. Quer se livrar da dor?
aprende a aceitar, conviver e tirar sentido, significado, propósito. Faz sentido? Faz sentido para você? E aí Viktor Frankl traz que mesmo na pior vivência possível, na maior dor que você possa viver, há uma possibilidade de escolha do que você decide sentir, do que você decide sentir não, né? Mas do que você decide fazer com aquilo que você está sentindo, de qual caminho você vai trilhar, do que você vai fazer com aquilo que aconteceu, de como você vai se adaptar. Então, cuidado para não estragar o sistema, não estragar a sua vida, não estragar seu filho, não estragar seus netos, com esse pensamento pífio e disfuncional de fugir da dor. Gente, ninguém é bem o tempo todo. Não acredito que todo mundo está bem. Não cai no ponto de... Eu escuto muito em clínica, gente trazendo como exemplo os amigos. Falo, gente, pergunte se você pudesse ver o terapeuta, mas esse amigo não vai para a terapia, né? Para a consciência desse amigo, para o travesseiro desse amigo, para a cama ou para o chuveiro desse amigo, você ia ver que ele não está tão bom como ele está parecendo como você acha que está, não. A vida não é perfeita, a vida tem dor e sofrimento, todo mundo tem dor e sofrimento. Todo mundo, isso faz parte do jogo. Vamos aprender a se adaptar, vamos sair dessa vibe. Pare de evitar as dores e sofrimento dos seus filhos. Deixe eles sofrerem. Não é causa de sofrimento, tá? Não vai ficar batendo em moleque, deixando passar fome e fazendo coisas por maldade. Daqui a pouco eu falo que o psicólogo tá mandando maltratar a criança. Mas frustre, fale não, tá? E deixe seu filho ter, conforme a idade dele, né? Deixe ter as experiências cabíveis para a idade dele, para ele desenvolver a sua própria casca, seu aprendizado. Pare de superproteger seu filho, que isso daí é nocivo. Você não sabe o problema que causa para a vida de uma pessoa a superproteção de pai e de mãe. Da insegurança, da autocobrança, da ansiedade, da depressão, da uma autoestima baixa. Você não quer isso para o seu filho. Então, cuidado para não causar mal com o bem que você quer fazer. Tá? Então é isso. Vou só recapitular aqui então. Um dos caminhos é fortalecer o seu conhecimento sobre saúde mental, entender o que é saúde mental, tá? Eu tenho um curso para isso. Qualquer informação você pode conversar comigo para saber mais. Se quiser marcar alguma sessão também, eu atendo online, aqui em Pimenta Buena presencial também, em Rolim de Moura presencial. E no link da minha bio tem o curso de saúde mental, o básico que você precisa saber para evitar transtornos mentais e promover sua qualidade de vida, tá? Espero que tenha feito sentido essas reflexões para vocês. Espero que meu cansaço e que minha voz cansada, né, não tenha atrapalhado a sua experiência. Obrigado por vocês que passaram, por vocês que ficaram e por vocês que estão assistindo essa gravação, seja aqui no Instagram ainda ou seja já na playlist, onde quer que esteja. Muito obrigado. Estou à disposição para trocar ideias o tempo que for, o canal de comunicação está aberto, minha intenção aqui é ajudar vocês, tá? Então, boa noite, tá? Fiquem com Deus, bom trabalho para quem vai trabalhar amanhã, e é isso. Reassista as lives, a live, talvez com a velocidade aumentada, para ir fazendo essa live terapia, se indagando sobre esses pontos, tá bom? Então é isso. Agora eu vou descansar, tomar um banho, beber uma água. E a gente se vê terça-feira, aqui no perfil Pai 365 Dias. E sexta que vem, na live. Tá? Fique com Deus, até mais e tchau, tchau.